Boa noite Instagram. Estamos ao vivo para uma live de convidadas, para uma live especial, esperando as mulheres inscritas na Semana da Mulher Iniciada para o papo poderoso que a gente vai ter na noite de hoje. Vem chegando, vem chegando. Tô aqui no friozinho de Santa Catarina, no momento com 9 graus, sensação térmica de uns 6 ou 7, mas cheia de calor e amor para vocês. Para que hoje a gente fale sobre o poder terapêutico dos contos. Essa live especial para as mulheres inscritas na Semana da Mulher Iniciada. Sejam bem-vindas, vão chegando. Muito bom ter vocês por aqui. Boa noite, Rita, querida. Um beijo para São Paulo. Boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje eu tenho convidadas muito especiais que vão estar com a gente. E, como de praxe, enquanto vocês vão chegando, enquanto vocês vão aquecendo, eu vou cantar um pouquinho, né? Vamos lá? Vai chegando que eu vou cantando e aquecendo os motores para a gente aproveitar essa noite de hoje. Vim aqui para saudar a força feminina, essa força delicada, mãe que nos ensina. Vim aqui para saudar a força feminina, essa força delicada, mãe que nos ensina. Ei, Laia, boa noite, mulheres de todo o Brasil. Tivemos um entrecortezinho aqui na nossa conexão, mas eu acho que agora está tudo bem, assim espero. E estamos nos preparando para a noite de hoje, para a primeira live com convidadas da Semana da Mulher Iniciada. Então, se você está chegando aqui porque está inscrita, seja muito bem-vinda, que bom que nós estamos juntas em mais uma noite. E se você está caindo meio de paraquedas aqui, essa é uma programação especial da Semana da Mulher Iniciada, onde nós estamos falando sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos. Olha ele aqui comigo. E ontem tivemos uma abertura muito especial em que eu trouxe um pouquinho da minha história, do meu trabalho com o livro. E ao longo da semana eu quero ir apresentando para vocês também algumas das mulheres iniciadas maravilhosas que já estiveram comigo no curso Pé no Chão, que é o curso que eu tenho sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos. E para a noite de hoje eu convidei 3 delas para baterem esse papo especial com a gente. Então, enquanto vocês vão aquecendo os motores e chegando, eu vou me preparando por aqui para daqui a pouquinho chamá-las para a gente conversar sobre o poder terapêutico dos contos. Então, vou receber vocês. Um beijo para Brasília, um beijo para São Paulo, um beijo para o Rio de Janeiro. Que delícia vocês chegando. Vim aqui para saudar a força feminina, essa força delicada, mãe que nos ensina. E aí, no ritmo dessa força delicada, tem essa aqui também, ó. Flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, laia, laia, laia. O anel que tu me deste, flor, vem cá. Era vidro e se quebrou, flor, vem cá. O amor que tu me tinhas, flor, vem cá. Era pouco e se acabou, laia, laia, laia.
Bem-vindas, mulheres maravilhosas. Boa noite, mulheres de todo o Brasil que estão acompanhando a Semana da Mulher Iniciada. Essa live de hoje é especial para as inscritas na semana. E na live de hoje eu vou trazer algumas mulheres iniciadas maravilhosas para conversarmos sobre o poder terapêutico dos contos. E hoje, então, elas vão contar um pouquinho da vivência delas no curso Pé no Chão e como elas usam os contos na vida, no trabalho delas. Né? São mulheres que fazem trabalhos lindos relacionados ao conto, mulheres que eu admiro muito e eu estou muito feliz de tê-las aqui nesse papo hoje. Então vai chegando, se sinta acolhida, se sinta bem-vinda. E para a gente entrar nesse ritmo do poder terapêutico do conto, eu vou trazer uma canção que quando eu ouvi pela primeira vez, eu entendi o tamanho do poder do conto. E sempre que eu quero contar um conto que tem muita força, eu trago essa canção junto para entoar toda essa força. Então, se você não conhece, escuta ela e guarda no teu coração. E se você já conhece, se já me ouviu cantando, relembra e abre o espaço para tudo que a gente vai ativar hoje, olhando para esse poder de cura que os contos têm na nossa vida. Bem-vindas, quem está chegando agora, para vocês. A palavra do conto é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando pensam que está morta, ela cresce, renasce, floresce. Pega essa letra comigo, vai, canta aí da sua casa, abrindo espaço no seu coração para o poder do conto. A palavra do conto é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando pensam que está morta, ela cresce, renasce, floresce. E é assim mesmo. Quando um conto entra no nosso coração, ele cresce, ele renasce e ele floresce. E assim é o poder das histórias. Assim é o poder das histórias que estão no livro Mulheres que Correm com Lobos. Assim é o poder da sua história, de cuidar da sua própria história. E, sem mais delongas, eu vou me preparar para começar a chamar as minhas convidadas maravilhosas, porque a minha ideia hoje é tomar um chazinho com elas e com vocês. Eu tenho que dizer que eu estou aqui tomando chazinho na caneca que eu ganhei das minhas alunas maravilhosas do grupo Reconectar. Uma das nossas convidadas faz parte desse grupo, é um coletivo de mulheres iniciadas maravilhosas que criou força para se sustentar e colocar as histórias no mundo a partir desse encontro que nós tivemos lá na pós-graduação e depois nesse trabalho aqui. Então, um beijo para as lindas do grupo Reconectar, que me deram de presente essa caneca que está aqui no chazinho. E vou começar chamando, né? E já que falei do grupo Reconectar, eu vou começar por ela. Luciana Tavares faz parte da primeira turma do curso Pé no Chão. A primeira turma começou no mês de maio do ano passado. Foi um grupo muito especial na minha vida. Foi o começo, né? O começo de tudo. Opa, até tremeu para ver o começo. Começo foi importante. Foi o começo de tudo e a Luciana, de forma muito intensa, vivenciou o processo. Ela vai poder contar melhor para vocês depois. E ela é uma contadora de histórias linda, uma artista, trabalha com mandalas terapêuticas, trabalha com contos de fadas, é professora e é uma pessoa que vai ter muito a agregar na nossa conversa hoje. Então, eu vou chamá-la e lá vem ela.
Deixa eu ver aqui para dar tudo certinho. Cadê a Luciana? Achei. Da vez, porque é muita mulher poderosa junta, a internet pode não dar conta. Oi, Dani, boa Eba! noite. Boa noite, bem-vinda, meu bem. Sinta-se muito Obrigada. abraçada. Eu também. Ainda mais nesse frio que precisa desse calor humano, né? Acho que Porque você aqui em deve estar. Curitiba tá frio. É isso que eu ia falar, você deve estar com mais frio que eu aí, né? Quantos graus? Aqui acho que agora tá por volta dos 5 graus. Ui, ui, ui. Gente, o pessoal aí de Pernambuco, Recife, Bahia, que está acompanhando a gente, manda um pouquinho de calor para cá junto, viu? Que a gente está precisando. Previsão aqui de quarta-feira é menos 2 graus à noite. Então, o frio tá chegando mesmo por aqui. E frio pede história, pede recolhimento, né? Pede contato com o interno. E aí, Lu, É, como é que você está nesse um ano depois de pé no chão na sua vida? um ano, Dani, que ainda tem muita coisa reverberando por aqui. Tem momentos que eu ainda paro e penso, nossa, eu ouvi isso lá com a Dani. E eu ainda, em determinadas situações da vida, eu paro e falo, não, peraí, vamos buscar lá as respostas que eu tive. Porque eu acho que é uma frequência, né, Dani? Você não termina o curso e acabou. Você fica o tempo todo revisitando memórias, revisitando as histórias. Eu até hoje, às vezes, quando estou numa situação, eu vou lá, conecto com o livro, conecto com as histórias e abro. E aí vem a resposta. Então, eu acredito que vai estar reverberando ainda durante muitos anos da minha vida. Não parei, eu acho que eu continuo ainda no curso a todo momento. Com certeza, esse livro ele é o nosso oráculo, né? E cada passinho que a Sim. gente vai dando nessa evolução em espiral, ele vai trazendo mais colocações, ele vai se mostrando diferente para a gente, né? E, bom, a nossa vivência no processo como primeira turma, né, foi muito intensa, foi muito linda. Você teve uma jornada muito marcante, né, em vários aspectos. E é por isso que eu fiz questão de te ter aqui, né, juntinho nessa noite, que eu sei que Eu você vai ter agradeço. muito a agregar para as meninas que aqui estão, né, ansiosas para vivenciar um pouco dessa jornada também. Eu vivi o ciclo vida, morte, vida dentro do processo, né? Eu posso dizer isso. E o meu bulbo está começando a soltar novos brotinhos. Essa semana eu vi. Eu falei, Uau! continua aqui. E aí talvez vocês estão perguntando aí que história é essa de bulbo, Dani? Então, sem dar muito spoiler, mas já dando, ao longo da jornada vocês vão recebendo tarefas contoterapêuticas que vão fazendo vocês agirem das formas mais diferentes possíveis, né? E tendo externamente ferramentas expressivas que ajudam a curar dentro e fazerem os contos reverberarem. Sim. E E aí, continua, Lu, né? ó, é verdade, até caiu um negócio aqui, porque continua reverberando. Lu, então agora eu vou chamar para te fazer companhia aqui. Não, deixa eu só, antes de eu chamar ela, só se apresenta para o povo. Aproveita que você está sozinha aí agora e se apresenta para o povo. Quem é Luciana Tavares? Vai lá. Luciana Tavares, primeiramente, é a filha de Helena, a neta de Maria e a sobrinha de 11 grande de mulheres na família, né? E agora, né, posso dizer que sou uma mulher iniciada, mãe de 2 filhos, esposa e contadora de histórias e atualmente, depois também do processo, porque isso eu resgatei lá no processo das mulheres que correm com lobos, a minha vivência com as mandalas. Porque é algo que eu já tinha vivenciado na minha vida, mas por questões dos processos da vida, né, e tá tudo bem a gente se desviar do caminho. Dentro da nossa contoterapia, foi uma das contoterapias que a Dani nos trouxe,
eu me reconectei com as mandalas. E hoje estou num trabalho muito intenso com elas e também aliando as histórias. Então é um processo que logo mais tem novidades por aí, aliando contos, que é a minha vida, minha paixão, meu amor, e junto com as mandalas que eu estou resgatando do meu processo de vida também. Que delícia! Já já você conta mais de todos os detalhes para gente. E agora, para te fazer companhia, eu vou convidar da segunda turma do curso, um pouquinho depois, quando vocês já estavam caminhando, ela, Lucélia Clarindo, contadora de histórias maravilhosa, lá de Ponta Grossa, também do Paraná, que tem uma vivência e uma pesquisa linda com as histórias. Deixa eu chamar ela para cá para fazer companhia para gente. Cadê a Lucélia? Tá aqui. Vem para cá, traz o frio de Ponta Grossa para cá, Lucélia Clarindo. Boa noite para quem está chegando, gente. Sejam bem-vindas. Chegou, que coisa linda! Oi, estou aqui, opa! Eba, bem-vinda, minha querida. Tudo bem por aí? Tudo frio! Live dos casacos hoje. Muito calor nas palavras e nas histórias. Sim, estamos aquecidas com as palavras. Que bom. Lucélia, então você chegou na segunda turma, né? Logo depois que o grupo da Lu já estava dando seguimento aí. E conta um pouquinho. A minha amiga de sempre, né? A gente fez pós também juntos. Você via mais que meus parentes, né? Verdade. Verdade, as histórias já ligavam vocês, né? Uhum. Kleber e Dani na nossa vida, né, Lu? Que há. É verdade. Só para situar vocês, gente, tanto a Luciana quanto a Lucélia, elas fizeram formação na Fatum Educação, que é um lugar que quem não conhece, gosta de histórias, merece conhecer, né? Tem a pós-graduação em contação de histórias, em literatura infantil e juvenil, onde eu sou professora também, e aonde eu conheci as meninas me conheceram e depois vieram para esse lado da força também, né? Onde a gente trabalha esse autoconhecimento ligado à comunicação. E Lucélia Clarindo, que já está com beijos de boa noite sendo dados aí pelo nosso público. Legal. Conta para essa mulherada quem é Lucélia Clarindo. E aí? Eu sou, como a Luta falou também, eu sou neta de Clara e Francisco, Clara Luz, minha avó, e filha de Gabriel e Maria. E a minha mãe é assim, eu fui criada no meio das histórias. E minha mãe falava o tempo inteiro assim, como dizia a mamãe, e ela, a mãe dela, né, a avó Clara, e já havia um provérbio, eu vi uma fala, e agora eu fico pensando, nossa, como isso eram assim doses homeopáticas, né, na construção da minha vida. E agora eu estou conversando com as pessoas, de repente me vem um conto do Mulheres, sabe? Olha, esse aqui era bom para ela. Puxa, eu podia contar. Eu podia contar para a Elisa para ela. Não era hora, não dá para eu chamar. Eu vim aqui para o canto porque eu quero te contar isso, né? Mas assim, é muito isso, sabe? Flui muito. A minha mãe falava, como dizia a mamãe, há males que vêm para bem, né? Esses provérbios que minha mãe sempre falava. Como dizia a minha mãe, tá? E eu me criei assim, então agora eu sempre estou lembrando, porque o caderno aqui o caderno virou livro. É um outro livro, né? Escrito pela gente. E é tudo de bom, maravilhoso, nossa. Que bom. delícia! E vocês viram, meninas, que tanto Luciana quanto Lucélia chegaram falando da força da ancestralidade delas, né? Porque é isso que uma mulher iniciada faz, ela sabe de onde vem, ela reconhece a força. Sempre que a gente está perdida, Mais, né? Exatamente, sempre que a gente está perdida e a gente não sabe para onde ir, a gente tem que lembrar de onde a gente veio, né? Porque quando a gente lembra de onde veio, tudo vai ficando mais fácil. Spoiler 2. Ah! Eu sou contadora de histórias, sou professora, pedagoga, e depois que eu me aposentei, eu fui para o caminho mais firme da profissão da contação de histórias, né?
aí eu fiz a pós, e hoje eu coloco antes, né, já como contadora de histórias. Então eu larguei um pouco, eu larguei muito mais a aula, né, o lecionar, mas eu hoje ministro oficinas, agora estou me encaminhando também para contoterapia, para biblioterapia, e isso tudo como consequência do patinho feio, como consequência do me descobrir, né, do quanto me fez bem o curso, o quanto me fez bem para mim, também profissionalmente. É uma coisa que eu vou dizer para vocês. O curso não é só bom é bom principalmente para você descobrir como pessoa, mas como profissão também. Eu vejo assim, o curso, sabe aquele soprinho, beijinho, naquele dodóizinho da gente? Não é, Luciana? É É o verdade. soprinho, né? Aqui as crianças falam um beijinho e um soprinho. E melhora. Foi assim o curso para mim. Que lindo, Lucélia, exatamente isso, né? Porque quando uma mulher começa a descobrir o seu poder, e é isso que a gente faz através da jornada, né? Através desse livro, a gente vai ganhando coragem para colocar no mundo aquilo que já está dentro da gente, mas a gente sempre fica naquele assim, talvez um dia, quem sabe um dia, né? E a doutora Clarissa fala tanto isso para a gente ao longo da jornada. Se você não colocar prazo para as coisas acontecerem na tua vida, se você não começar a olhar para a tua vida e ver o que você quer daqui 5, daqui 10 anos, o tempo vai passar e você vai estar cada vez mais com esse vazio existencial dentro da gente, não é? E para completar esse time, para completar esse time, para a gente poder falar desses dodóis aí, poder falar desse morde-a-sopra, eu vou trazer a nossa convidada da terceira turma, porque são 5 turmas até hoje, né? E aí, uma representante de cada das 3 primeiras eu estou trazendo para vocês hoje. E ela é a Valdeia, maravilhosa, contoterapeuta, uma mulher que vem do âmbito empresarial, né? Empresária de profissão e que se descobriu através das histórias no seu trilhar de autoconhecimento, faz um trabalho muito lindo na internet com histórias também. E eu vou chamá-la para integrar o nosso grupo, esse grupo de peso. Aguenta a gente, Instagram, que hoje nós estamos muito poderosas. 4 mulheres iniciadas para falar com o poder das histórias, sem contar todas vocês que estão aí do outro lado, chegando e nos encantando. Eba, oi Val, boa noite! Boa noite! Tudo bem, mulheres? Tudo ótimo, muito bom ter você para completar esse time, seja bem-vinda. Eu que agradeço esse convite, como é maravilhoso estar assim entre mulheres, né? Com uma força, com uma nossa força, faz diferença no mundo, não é? Com certeza, com certeza. Eu fico olhando agora nós 4 aqui, os quadradinhos, eu digo, é um quadrado sagrado, né? Porque a gente fala do círculo sagrado da força das mulheres, Sim. mas digitalmente a gente constrói um quadrado sagrado e tá bom também. A Flor ali, a Flor que é benzedeira ali, tá nos vendo também. A Flor tá mandando mensagem, né? Que Energias boas pra lindo. gente. Obrigada, obrigada. Bom, Valdeia, quero que você se apresente para a mulherada que está com a gente aí. Quem é Valdeia? Conta para esse povo. Então, sou uma mulher iniciada, sou a 7ª filha do casal Oswaldo e Lourdes, numa sequência de 6 homens, eu sou a 7ª, só eu de mulher. Então, eu tive uma certa dificuldade em me reconhecer mulher, né? Mulher feminina, mais feminina, né? E depois, com a contoterapia, com o curso da Dani, ou com as constelações familiares também, né? Num processo bem grande de desenvolvimento pessoal, hoje eu me reconheço nas minhas bisas, nas minhas avós, na minha mãe, nas minhas tias, e estou me propondo cada vez mais estar entre mulheres.
E uma vez que eu me propus estar mais entre mulheres, isso vem acontecendo tão assim, com frequência, que até estou achando, olha, o universo trazendo de fato, né? E não foi uma das promessas que eu fiz no 1º de janeiro desse ano. Esse ano eu quero estar mais com mulheres. E aí as coisas estão vindo, como esse encontro aqui de hoje, né? Sou empresária de profissão, mas a alma sempre pedia um algo mais. Algo lá que ficou na infância, né? Travado, com cimento, eu posso até dizer que era com cimento. E hoje me reconheço também uma contadora de histórias. Nossa colega falou que ela ouvia muito da mãe dela, né? Isso, aquilo. Minha mãe era assim. Minha mãe era uma contadora de histórias. E lá na adolescência ou na juventude, eu dizia, ai, mãe, sempre tu, né, com essas coisas. Não tinha paciência com ela, né? E hoje eu vejo, meu Deus, como eu tenho dela. Muito dela, né? E com essas curas que a gente vai tendo e buscando, né? Como o pé no chão trouxe pra gente, vai desbloqueando, vai trazendo a gente de volta, né? Para o centro, vai trazendo a flor que está aqui dentro do peito, né? Então, assim, é um processo maravilhoso, muito maravilhoso mesmo. Sem contar, né? A gente está só falando em mulheres, mas também hoje eu reconheço o masculino em mim também. Com certeza, essa integração é muito importante, né? Eu acho que uma coisa que a gente viveu muito nesse processo de emancipação feminina, né, das mulheres ganharem o seu espaço, é dessa mulher precisar ir muito para fora, né, para conseguir se colocar, ganhar espaço, ter direitos. E aí, de repente, ok, estou aqui fora, conquistei tudo isso, mas eu preciso de alguma coisa. Eu preciso desse meu feminino, eu preciso desse meu encontro. E aí, quando eu vou encontrando esse meu lugar de manifestar o meu poder através do meu feminino, eu também integro a minha força masculina de realizar, de conquistar, né? E fico no meio, porque no meio sentimos leveza, né? No centro sentimos leveza, sem dúvida. Meninas, então, para a gente começar assim esse papo para valer, já vou dizendo para vocês que estão aqui que tem uma interrogaçãozinha ali embaixo, tá? Se vocês quiserem mandar perguntas sobre o poder terapêutico das histórias, vocês já podem mandar, desde já, que aí depois a gente vai respondendo para vocês. E nós vamos fazer um bate-bola aqui sobre os nossos olhares e nossos saberes sobre o poder terapêutico dos contos. E enquanto eu ia ouvindo vocês se apresentarem e falarem um pouquinho, meninas, me veio fortemente aquela imagem da introdução do livro, né, onde a doutora Clarissa traz a imagem de uma mulher que se vê no ombro de outra mulher, e no ombro de outra mulher, e de outra mulher, e de outra mulher, e lá embaixo é praticamente um vulto, né? E as mulheres todas muito mais velhas que ela, e ela diz, está errado isso! Como que eu estou em cima de todas vocês? E aí ela só escuta, tá tudo certo, é assim que tem que ser, né? E se ancorar nesse lugar de entender que as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós e toda a linhagem que veio antes de nós nos preparou para que a gente estivesse aqui agora, né? Falando o que a gente fala, nos colocando a serviço através do meu trabalho e do trabalho de vocês, e também de vocês que estão nos acompanhando, que já trabalham com histórias, ou que dentro do trabalho de vocês buscam, né, servir, colocar o seu propósito de vida. E aí, quando eu consigo olhar para tudo isso, olhar para essa força da minha história, e aí eu quero abrir a provocação por esse lugar, né? O primeiro lugar, as primeiras histórias, aonde estão a maior força de cura, não são os outros contos,
são os nossos contos. E aí eu vou jogar essa reflexão aí, que nem estava no script oficialmente, que vocês sabem que eu sou dessas. E eu quero jogar para vocês me dizerem um pouquinho como que foi na jornada de vocês perceberem as histórias de vocês como histórias tão fortes e importantes quanto aquelas que vocês liam nos livros. Pega o bastão da fala quem quiser, assim, né? Vai nesse fluxo. Bem, acho que falar de ancestralidade para mim é falar da minha vida, né? Eu acho que quem me conhece um pouco mais na intimidade sabe o quanto eu trago. A Lucélia participou de muitas aulas junto comigo. Já tem muitas amigas que dizem: a sua avó também é minha avó, de tanto que eu trago a questão da minha avó e das histórias da minha vivência com a minha avó. A minha avó era aquela que sentava, acendia o fogo a lenha e ali ela passava o dia contando as histórias de vida dela, as histórias da infância dela e também trazia causos, né, do que ela, do imaginário popular ali da região que ela morava, né? Mas, apesar de eu ter vivido toda essa história, eu tinha um lugar de não olhar para essa história com o devido valor que eu deveria. Porque eu, como contadora, primeiro valorizava as histórias que vinham para mim, as histórias que me tocavam. Mas eu ainda não tinha conseguido olhar que as histórias que me tocavam, como contadora de histórias, era muito ligada à minha história pessoal, à minha história de vida e à minha ancestralidade. Então, todo esse movimento junto com a Dani, que ela me pegou na mão e falou: vem cá, né? Antes de você olhar as histórias que tem aí fora, vamos olhar para a sua história. Vamos olhar para o quanto tem de valor a sua própria história. E foi a partir desse olhar, de olhar minha ancestralidade com toda a honra devida, que me trouxe força para dizer: realmente eu agora vivo a minha história como contadora de histórias e agora sim eu consegui olhar o quanto essa história pessoal, a história da minha família, a história da minha avó, da minha mãe e consequentemente a minha, foi curada a partir daí. Porque ao invés de fazer as reverências somente para as histórias que chegavam até a mim, que tem o seu valor sim, né? Como contadora de histórias, eu reverencio todas as histórias, mas primeiramente a minha história foi curada. E eu hoje, antes, toda vez que eu vou contar uma história, no meu cantinho aqui, eu primeiro reverencio a minha história, a história dos meus ancestrais, e aí eu me permito abrir o coração para todas as histórias que vêm. Então essa foi a primeira cura que eu senti, a cura da minha própria história. E a Dani, lindamente, com muito cuidado, me pegou na mão e falou: vem cá, olha. E a partir daí eu me transformei e me curei como contadora de histórias. Eu acho que a potência veio a partir daí. Muito bom, muito legal. Você sabe que a minha mãe, muitas vezes, agora reconhecendo, depois do curso, de ler o livro, os contos, então a minha mãe, muitas vezes, a minha mãe era aquela mãe, lá da Vasalisa, que ela me ensinava a enfrentar os desafios. Minha mãe, muitas vezes, era Baba Yaga, muitas vezes ela era a mãe da Vasalisa, porque eu sempre fui muito tímida, muito envergonhada, muito assim, eu tinha medo. E aí eu vim estudar na cidade, eu morava num lugar no interior e vim estudar na cidade. Então minha mãe me dava dinheiro e dizia assim: vá na cantina da escola. A cantina da escola era do outro lado do pátio. Aquele pátio era tão grande, mas tão grande que parecia que ela era lá no horizonte. E se eu chegava em casa com o dinheiro, minha mãe dizia: mas por que não foi? Minha mãe dava dinheiro para eu comprar as coisas na cidade, na coisa de armarinho que ela costurava.
E eu tinha que enfrentar. Agora eu vejo que minha mãe não queria que eu comprasse. A minha mãe dizia assim, vai comprar para eu enfrentar, sabe? E depois que eu li o livro, eu disse, mãe, hein? Ela fazia isso para eu aprender. E depois eu chegava em casa, ela dizia, por que não comprou? Não dá para confiar. Agora eu preciso disso daqui. E aí, mas ela me ensinava, ela dizia onde que era direitinho. Ela me entregava a bonequinha. E eu, né? Mas aí enfrentei tanto medo, tanta insegurança, mas eu fui, enfrentei. Eu tinha bronquite, ela falou assim, amanhã, eu ficava um dia em casa, ela dizia, amanhã você vai. Eu, oh, né? Se a minha mãe não fosse essa lá que sabe, mãe que sabia, ou um pouquinho babaiaca também, ela me jogou. Ela disse, vai lá e colhe semente, conta semente, né? E é claro que ela estava lá disfarçada de bichinhos lá para me ajudar. Sempre. Ela dizia, a nossa casa era de forro de piso de madeira. Ela falava, tem que varrer aqui os frestinhos. E eu varrer por cima, né? Ela vinha, é assim que varre. Ela estava ensinando método pra gente, né? Depois, olha, agora, né? Eu tô com uma contagem regressiva para o meu aniversário. Por isso hoje estou bebendo vinho. Então, eu falei assim, eu falava, meu Deus, a mãe estava me ensinando o caminho que eu encontrei e continuo encontrando e vou, né, para sempre procurando. Porque veja, então, né, aí quando eu leio os contos, aí eu vejo quanto que é a sabedoria da ancestralidade, né? A sabedoria da minha avó, porque minha mãe seguiu a minha avó. E aí, é, eu sou muito escuta, né? Eu escuto muito nas horas que eu estou, né? Eu sou faladeira, falo, mas eu escuto muito também, né? Tem alguns momentos que eu ouço as pessoas lá do CRAS, que eu trabalho e tudo mais, e as pessoas das rodas terapêuticas, e sempre, quando eu estou ouvindo, eu escuto elas contando coisas da vida dela, e essa história da vida dela se entrelaça com a minha e se entrelaça com os contos lá do livro da doutora Clarissa. Então, se veja os laços de afeto, né, que a gente que aconteceram depois do livro. Então, por isso que esse livro fica assim sempre perto de mim. Nossa, eu não posso ficar sem esse livro. Cadê o livro? Cadê o livro? Sabe? É muito importante. Esse livro nunca vai acabar. É como disse a Luciana. A gente vai e volta, né? E a minha vida mudou muito depois que eu comecei a rever essa nova leitura dos contos entrelaçados com a minha vida. Muito bom mesmo. Val, quer completar? Vamos. Vendo a Luciana, né? É Luciana? Não, é isso. Falar, é isso mesmo, sabe? Esse encontro que a gente tem com as histórias, né? Com as nossas histórias, juntando com as histórias que nos vêm, porque nenhuma história, eu posso dizer que na contoterapia, eu sou uma bebê, né? Estou engatinhando ainda, né? E eu não sabia a quantidade de riqueza, né? De pesquisas e de livros e de pessoas envolvidas nisso tudo, né? Então é um mundo gigantesco que agora até indo um pouquinho mais a fundo, chega até a assustar, assim, né? Mas não um susto ruim ou de ansiedade, né? Um susto de encantamento, de querer mais, né? Aquela fome mesmo de querer mais histórias, né? E hoje eu vejo e tenho certeza disso, que na nossa história, porque Bert Helling fala, né, e a Ania Selan também diz isso, que é dentro da nossa história tem a cura, né? Principalmente quem hoje tem problemas de relacionamento consigo mesmo, tudo, né? Essas ansiedades que a gente tem, a dificuldade que tem de se relacionar, as fobias, os medos, as doenças. Se tem algum sintoma
é dentro da história que vai curar esse sintoma. Porque o sintoma, a Dani sempre falava, né? Quando veio para o físico, é porque já estourou, é como a água, né? A água, quando vai, ela quer achar um caminho. Se ela, o vazamento dela é no começo da casa, ela pode estar saindo lá na despensa. Mas como é que essa água está vindo aqui? Aí tu vai ver a raiz dela, é lá no começo da casa, está saindo na despensa. Então, em algum lugar sai. O sintoma é a despensa, né? Lá está o sintoma. E a raiz está lá no começo da casa. Então, é assim que eu compreendo, que eu cheguei a essa conclusão, compreensão por mim mesmo, na verdade, né? Às vezes, o que um autor fala, ou um criador de um método fala, você só vai ter a comprovação quando você passa por aquela cura ou aquela experiência, né? Se não, o falar foi só de um falar, uma experiência, não bateu em você, aquilo não tem importância. Agora, a partir do momento que você vê que aí a coisa fica, opa, tem alguma coisa que vamos olhar mais. Com certeza. E ouvindo vocês agora, meninas, e para você que está aí acompanhando a semana com o teu caderninho, tomando nota das coisas, vocês vão ver que as meninas já sabem, um dos meus jeitos de trabalhar é arrematar as falas através de palavras que norteiam e que criam esquemas didáticos mentais para a gente ir revisitando esse lugar. E eu diria para vocês agora, ouvindo as meninas, que a palavra terapia e terapêutico significa o caminho para algo. Então, o conto é esse caminho de reconexão com o quê? O que a Luciana trouxe para a gente? Com a memória, com as minhas memórias, com o que me sustenta enquanto pessoa. Quantas e quantas vezes eu escuto de mulheres, caramba, não lembro de como eu era quando criança. Nossa, eu olho para a imagem da menina que eu fui e nem parece eu. Nossa, eu tenho poucas memórias. E quanto isso muitas vezes está ligado ao que a Valdeia falava antes, desse véu de cimento, dessa resistência pesada que a gente tem para olhar para certas coisas. Porque o nosso cérebro é inteligente, ele faz o quê? Isso aqui vai causar dor? Então, eu não quero que você lembre, eu não quero que você olhe. E aí a gente se acostuma a não sentir dor. O que a gente faz? A gente vai remediando a dor, ao invés de buscar a cura. E o que é a terapia? É um caminho para essa cura. Então, quando eu pego esse conto, e aí acontece de você sair desnorteada desse conto, você ouvir, nossa, ou você sai com aquela sensação de estranheza, assim, né? Ai, meu Deus, não gostei desse conto, que agonia isso, né? Ou então dá uma emoção, uma vontade de chorar, um encanto, já bateu. Lá dentro, onde tu precisava mexer, já mexeu. E aí o que precisa? De ferramentas para que essa conexão, como a Lucélia falou, qual é a primeira ferramenta do poder terapêutico das histórias? A escuta. Escuta. O que você precisa para se envolver com a história? Aprender a ouvir. A gente vive num mundo que fala muito, muito, muito. E ouve pouco, como o Rubem Alves sempre nos lembra, sobre a escutatória, né? Então, essa capacidade de ouvir, porque quando eu ouço o outro, eu faço essa ponte comigo e, consequentemente, faço a ponte com a história. E, ó, a terapia, o caminho para algo. Eu, o outro, o conto. E aí a gente vai construindo essa teia, né, potente, que vai fazendo reverberar e que vai trazendo esse caminho, como a Valdeia disse, né, que é encantador e assustador ao mesmo tempo, de que a gente vai vendo tanto poder, tanta possibilidade, que é aquela fase, cuidado com o que você deseja. Porque quando você começa a desejar, começa a se manifestar. E elas estão vivendo isso na vida delas. Tudo que elas foram desejando... Eu sou prova disso. Eu desejei tanto livro quando eu era criança. Eu já tenho uma biblioteca com mais de 3.000 livros, tirando esses aqui, que é a minha biblioteca particular. Que delícia!
acreditem que é verdade. Deu uma travadinha, foi 3.000 livros é tanto que até travou um pouquinho. Sim, mas é para emprestar. Para doar, tudo. Pode estar lá, pegar à vontade. Sim, a Lucélia faz um trabalho lindo, gente, em Ponta Grossa com o Bando da Leitura. Inclusive, agora na pandemia, os meus filhos estão participando dos encontros que ela faz online. E é lindo o trabalho que ela faz de aproximar as crianças das histórias, aproximar através da palavra, né? E a escuta. Eu acho que, de modo geral, tanto as crianças quanto os adultos, a gente ainda não sabe escutar. Escutar as histórias antigas, escutar a história do almoço de domingo, né? Escutar os mais velhos quando a gente senta do lado deles. O que um idoso mais quer? Contar histórias. Se você for num lar de idoso, você for num espaço, eles querem ser ouvidos. Por quê? Porque nós precisamos manifestar a palavra. E aí tem um livro que eu amo e que eu sempre indico, que é A Renovação do Conto, da Maria de Lourdes Patrini, né? Em que ela fala o quanto essa reconexão com o falar e o ouvir é o que a nossa humanidade precisa. Por que as pessoas estão se perdendo tanto na rede social e usando elas para o que não devia, né? Com fake news, com excessos? Porque essa necessidade de contar e ouvir histórias nos move. E se a gente não canaliza isso, a gente acaba indo para caminhos tortuosos e duvidosos nesse sentido, né? E aí, meninas, eu queria perguntar para vocês agora, dentro desse olhar, como que vocês acham que um conto pode curar? De que forma que um conto, né? Talvez, eu estou vendo aqui nos comentários as meninas dizendo, nossa, ativei memória, lembrei do meu avô, lembrei da minha avó, né? E aí eu pergunto para vocês, como que vocês acham, então, que ao ouvir um conto, a trabalhar um conto, eu realmente posso curar alguma coisa da minha vida? Talvez a pessoa que está nos assistindo hoje está vivendo com ansiedade ou até mesmo com uma dor física, um problema de relacionamento, um problema na família. Como que ouvir um conto pode curar? Porque é algo tão ancestral, mas ao mesmo tempo tão novo, né? As pessoas sempre se surpreendem. Conto terapia? Contação de história para curar? Como assim? Né? Então, como é que vocês veem isso? Contem um pouquinho para mim. Luciana vai falar? É livre, gente. Olha, Quem sentir a bonequinha da Vasalisa pulando, começa, vai. Não tem protocolo. Tem aqui assim. Então, assim, um dos últimos livros que eu li, o nome do livro eu marquei com um caderninho, especialmente para agora, para essa atividade, é Biblioterapia e Mediação Afetuosa da Literatura. Então, é Carla Souza o nome da autora. E ela fala uma coisa tão bonita, que é assim, os livros, eles são cápsulas. As histórias são cápsulas. Eu devia ter trazido até uma cápsula aqui. Aí, o que sai de dentro? Ali que é o remédio. É a metáfora. Então, aquele pozinho que você coloca na água ou que você ingere, que é o efeito, que vai fazer o efeito. Então, segundo a Carla, e eu acho super concordo, o que vai fazer efeito para você é aquele conteúdo que ele vai transformar em metáfora e vai tomar conta do teu coração e da tua alma, e aí vai fazer o efeito. E o bacana dos contos, porque ele não tem contraindicação, né? Se eu te conto a história da vaquinha, mas você não está precisando da história da vaquinha, ou você vai descobrir, bem que eu precisava. Sabe aquela pessoa que é louca por remédio? Como é que é o nome daquela pessoa que adora beber, toma remédio? A hipocondríaca, né? Gosta de doença? Eu sou meio hipocontodríaca, né? Aí você ouve uma história, né? Tá, tá tudo bem na minha vida, a Dani contou da vaquinha. Não tô precisando da vaquinha. Conta outra aí que eu tô precisando. Mas de repente, da vaquinha, fez bem pra mim. Né? Tipo, você tá tomando um remédio você tá com dor no estômago, mas vai tomar um remédio para dor de cabeça. Vai melhorar, né? Assim, tipo, vai fazer efeito. Nem todo remédio tem o efeito. Vamos prestar atenção nesse negócio de remédio, não é assim. Mas, no caso do conto, ele vai fazer o efeito necessário para você, mas se você não está precisando daquele conto naquela hora, não tem problema. Aquele conto, uma hora ou outra, vai mexer com você também. Então, eu achei bonita a maneira como ela conta, né? Como ela fala, a autora do livro, da cápsula, que você abre, bebe,
ouve, conversa, ele vira metáfora e acontece toda aquela, né, no teu corpo todo, na tua alma, no teu coração e tudo mais. Linda essa imagem. Uhum, com certeza. Que mais? Para mim, os contos, ele traz uma palavra que eu, né, como fã do Patinho Feio, né, ela traz movimento, porque as histórias, elas têm esse poder de nos movimentar internamente, né, de nos levar daqui para lá, de lá para cá, do visível para o invisível, do racional para o emocional, do nosso lógico, né, do nosso lado esquerdo mais lógico para o nosso lado direito mais emotivo, das artes, né? Então a história, ela traz esse movimento, porque a vida é movimento, né? Quando você está parado, você não cresce, você não anda, você fica estagnada, né? Então, o conto, ele tem esse poder sutil de nos levar daqui para lá, sem esse julgamento, sem esse direcionamento de dizer, não, é por aqui, é assim e é assado, né? Como a gente vive muito isso, das pessoas que têm receita para tudo e que sabe tudo. Mas os contos, de uma forma muito sutil, nos levam. E essa questão, né, de que o nosso consciente, né, a nossa mente consciente, que funciona com 40 bits, né, o conto, ele tem esse poder de nos levar lá para o nosso inconsciente, que trabalha com milhões de bits. Então, as imagens, as metáforas, como bem disse a Lucélia, né? Essas metáforas que vai sutilmente entrando aqui dentro de nós e que vai nos mostrando, muitas vezes, a direção. Ou quando nós vemos as histórias, lemos, ouvimos, e nós vemos o movimento da jornada do herói, né? Que o herói ultrapassa todos os seus desafios e que lá no final o herói vai vencer. O herói vai conseguir chegar até o final de uma história e um final feliz na maioria das vezes. E quando nós temos essa imagem que passa no nosso inconsciente, de alguma forma ela nos comunica e nos diz, olha, você também tem esse poder. Você também vai conseguir vencer os seus desafios. Você também vai conseguir passar pela sua jornada e no final você vai vencer. Então, é essa forma sutil das histórias que, para mim, traz essa cura, esse movimento, que nos faz sair do lugar, que nos faz sair daqui do nosso real, lá para o imaginário. E quando nós voltamos do imaginário para cá, a gente sempre traz ali, né, um cheirinho, traz um objeto mágico que vai nos conectar e dizer, olha, acho que agora eu tenho poder, agora eu vou. Então, para mim, é isso. O poder terapêutico das histórias é isso, é movimento. É nos levar para lugares que nós não imaginamos, como nos sonhos, né? Vamos, sonhamos, mas a gente acorda às vezes com aquela percepção. Não sei o que eu sonhei, mas volta transformada desse sonho. Pode não lembrar, mas alguma coisa aqui dentro modificou. Então, é desta forma que eu vejo esse poder terapêutico. Que lindo, ó, estão tomando nota aí? Cápsula, metáfora, movimento, a coisa está ficando muito boa, muito bom. O que mais a gente bota nesse caldeirão, Val? Vamos lá, então. Então, cada vez mais encantada, como eu disse, eu sou ainda bebê, mas cada vez mais encantada, por quê, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando, né, que as histórias é um dos movimentos, ou talvez o único movimento, que faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Você ouve a história, é o personagem da história, tem a identificação dele, consegue, na verdade, são três movimentos. Você vai para o mundo das histórias, vivencia aquela história que enquanto você ouve, você faz imagens,
dentro dessas imagens você se reconhece como, nossa, mas isso também acontece comigo, isso tudo ao mesmo tempo. E depois você também fica pensando, mas eu fiz isso, então dá para fazer outra coisa também. Então, tudo interligado no momento de ouvir essa história, se você se vê reconhecido nela. Outra coisa importante que eu vejo também do poder terapêutico é dar nome, né? Nome aos sentimentos, né? Ah, poxa, é isso que eu sou? É isso que eu estou sentindo? É essa inveja, por exemplo, né? E não tem nada a ver, é do ser humano ter inveja. Ah, meu Deus, estou me vendo na bruxa. E aí, quando você pega, poxa, mas peraí, se eu estou me vendo na bruxa, o que o personagem fez ali, né? Ou o que essa bruxa, qual é o sentimento envolvido embaixo do pano para eu ser essa bruxa? Ou essa princesa, né? Que espera o príncipe. Ah, estou adormecida, né? Aonde que eu estou adormecida? E ali o movimento começa, né? E a Dani fala muito sobre isso, sobre o pensar, o sentir e o agir, né? Eu estou pensando, é o conhecimento, então eu penso, eu ouvi, estou pensando, estou sentindo o que é, opa, então agora eu vou. Assim como ela disse, agora eu posso ir também como herói, pego a minha espada e vou, né? Então, o conto é isso. E eu posso dizer que eu sou transformada pelos contos, assim, né? Como eu disse, eu vinha de um processo terapêutico bem grande e os contos fez o final. Eu poderia ter começado pelos contos, estaria no mesmo, ou talvez até em mais degrau, um degrau maior ainda. Vocês viram que quando a gente está conectada, as coisas acontecem, né? A Valdeia trouxe o pensar, sentir e agir, e se vocês verem como as meninas foram colocando a sua sequência de fala, a Lucélia trouxe a força da metáfora, do refletir sobre esse conto, pensar. A Luciana trouxe o movimento, agir. E a Valdeia trouxe o reconhecer sentimentos, a alfabetização emocional, sentir. Porque e olha que não foi combinado, né, Dani? Não foi. Não, foi combinado nas almas, né? Porque mulheres, quando se unem a um propósito, né? E tem em comum a força desse livro que é tão maravilhoso, a gente sabe, ativando Vasalisa, né? Cadê? Vou até pegar ela para perto agora. Ó, minha Vasalisa maravilhosa que eu ganhei da Anete, da turma da Luciana, da primeira turma. Com a sua caveirinha na mão, nas aulas de na aula de sexta-feira, gente, nós vamos falar muito de Vasalisa, que é a força da nossa intuição, né? Quando a gente ativa essa força, as coisas vão acontecendo, as falas vão se completando, né? E tudo vai se encaixando. E eu traria ainda, para completar essa reflexão, uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem do bálsamo. Diferente do remédio, né? Remediar é tentar isolar aquela dor, isolar aquele sintoma e tratar ele de forma isolada. O que o bálsamo faz? Ele traz a dor para fora, né? Ele coloca para fora o que tem que ser colocado e aí ele limpa a ponto de curar. Então esse conto vai fazendo esse movimento. Então eu sempre gosto de lembrar, é dolorido às vezes? É dolorido, mas é a dor do crescimento. Né? E aí quando eu vejo vocês aqui maravilhosas, falando, se colocando no poder de vocês, né? Eu vejo que tudo que eu mais quero com o meu trabalho cada vez mais é isso, que mais mulheres estejam aí transformando a vida de outras pessoas, como eu já sei que cada uma de vocês faz, né? Porque é isso, para isso que a gente está nesse mundo, para servir, para se colocar a serviço de melhorar esse mundo. Só que a gente às vezes faz o caminho errado. A gente quer começar para fora. E aí aqui dentro tem um monte de coisa que precisa ser trabalhada, cuidada, transformada para a gente ter força suficiente para poder fazer, né?
E aí eu quero lembrar vocês que estão nos assistindo que se vocês quiserem deixar uma pergunta para a gente, coloquem, por favor, naquele pontinho de interrogação que a gente tem ali, tá? Porque se fica aqui nos comentários, às vezes eu não dou conta de ler todos. Eu estou passando o olho nos comentários, estou amando ouvir vocês, ler vocês, né? Mas eu não dou conta de ler todos agora não, viu, gente? Mas se tiver pergunta, coloca qualquer pergunta que vocês tenham nesse universo terapêutico, na fala que as meninas estão trazendo, que a gente vai fazer responder perguntas. E agora, já que falamos de Vasalisa e tudo mais, meninas, eu quero saber qual é o conto do coração do livro Mulheres que Correm com o Lobo, desses 19 contos. Qual foi aquele que pegou, arrematou, chacoalhou? Ai, você ou travou, você demorou a avançar, ou você... qual que é o conto da vida de vocês? Contem para nós. Bem, vou falar até pela questão de ancestralidade, né, Dani? Com uma avó bonequeira, com uma avó que, né, pegava os tecidinhos ali e fazia as bonecas, e cada dia eu tinha uma boneca diferente. Né? E essa conexão que eu tenho, né, com as bonecas de pano. Para mim, o meu conto do coração é a Vasalisa, né? Apesar do Barba Azul ter sido uma virada de chave para mim, foi o mais difícil de passar. O Barba Azul para mim foi um conto que remexeu muita coisa, né? Que me tirou do lugar, mas a Vasalisa é o meu conto que... tão quentinho, assim, né? Então, esse, com certeza, é o meu. Que coisa linda. Vasalisa! Que mais? Nossa! Na época que a gente estava lendo Vasalisa, a minha neta, ela ganhou uma porção de brinquedos pequenininhos. Salados, né? E aí eu estava conversando com ela, brincando com ela, e do meio desses brinquedos ela tirou essa, e ela me chamava sempre de vovote. Toda a vida ela me chamou de vovote. E aí ela me deu essa bonequinha, ela falou, para você, vovote. E olha só, do sapatinho vermelho, né? Olha só, um outro conto. E ela me deu essa bonequinha, e aí ela não pede a bonequinha de volta, nunca pediu. Ela vê a boneca perto de mim, das minhas coisas, e não pede. E aí, veja só, griot, né, que os franceses deram o nome do contador de histórias. E é griote, o griote, o nome da contadora de histórias, das contadoras. Então, como sabe essa Rosa, né, a minha descendente? E aí, então eu adotei essa aqui como minha Vasalizinha, assim, que ela fica comigo ali na mesa e tudo mais. Apesar de eu ter outras bonecas que eu poderia ter, né, adotado elas, assim, mas ficou essa porque a Rosa me deu, a filha da minha filha, e porque ela me chamou de vovó. Então, isso é tudo bom, porque então Vasalisa mexe muito comigo por causa da minha mãe e toda a história que a Vasalisa enfrentou. Patinho Feio, né? Também, sempre, eu já falei muito para a Dani que eu sempre fui olhar na água e me via, né? Um cisne, uma cisne. E aí também outro, né? Tantos, né? Todos eles. Mas o que mais sopraram, meus dodóizinhos, foram o Vasalisa e o Patinho Feio. Conectadas nos contos também. Bom. Eu, Dani, por honra, em primeiro, Manauê. Manauê é o que me trouxe para a contoterapia. E lembro que quando eu fui conhecer, né, São João Batista é 70 quilômetros de Florianópolis, e é muito trânsito. Até chegar em Florianópolis é 2 horas e meia de trânsito. E eu saí de São João às 3 da tarde para chegar lá às 6.
para ter 1 hora de conto. E, enfim, cheguei em casa, eu acho que era quase 10 da noite. Eu saí de lá enlouquecida, brava comigo mesmo, porque que eu tinha saído da minha cidade para ir lá ouvir aquele conto. Eu era assim, que eu não sei o quê, porque eu invento essas coisas toda a vida para mim, para que eu fico inventando essas coisas? Eu estava tão bem em casa, para que fazer isso? Enfureci. No outro dia de manhã, acordei ainda indignada. Só que à noite, numas 6 da tarde, aquele conto começou muito estranho. Parece que mexeu algo. No terceiro dia, aquele conto estava remexendo. Eu disse, gente, que isso não pode ser verdade. Principalmente com o cachorrinho mesmo, que ele perdia o foco. E era aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Eu perdia muito foco com as coisas. E Jesus, eu ouvi esse conto em novembro ou janeiro, eu estava lá estudando conto terapia. Eu digo, o que tem aí, né, de tão bom assim que ele faz? E depois eu vi contigo daí, né, que eu sempre falo que na contoterapia eu tive a faculdade, né, na formação, e com a Dani eu fiz a pós-graduação. E aí, Vasalisa me tocou muito, até hoje em dia, toda vez que eu tenho intuição, eu respeito a minha intuição, eu achava que eu não poderia respeitar. E a Vasalisa me ensinou a respeitar, a ouvir. E cada vez, e toda vida que eu ouço, ai, fica aquela, né, aquela vozinha aqui, daí você, não, espera, não é agora. Oh, de novo, Vasalisa, tá bom, já tô indo. E aí eu respeito a Vasalisa, respeito. E aí um que impactou muito foi a Mulher Esqueleto. Porque na Mulher Esqueleto eu me emocionei bastante, porque ali eu vi a presença do pai. Era algo assim que eu vinha trabalhando bastante, né? A honra e a presença do meu pai na minha vida. E a Mulher de Esqueleto me trouxe o pai para a vida. E depois disso, muita coisa mudou. Muita coisa se transformou. Eu sigo agora mais em paz, com mais foco, com mais direção, ouvindo mais a intuição. Que lindo. E vocês percebem, gente, os arquétipos, né? Que são quem? Os personagens desses contos. E aí tem uma coisa muito bonita que a contoterapia nos ensina, é que todos os personagens de uma única história vivem dentro da gente. E aí, essa força que grita dessa imagem, desse personagem, né? O pessoal tá falando ali, a Luísa tá falando, a Luísa é da turma 5. Ela voltou empacada até agora na Mulher Esqueleto, né? E aí tem um ponto importante que é o quê? A nossa alma é lenta, gente. A nossa alma tem um tempo lento de absorção. Esse tempo aqui, ó, Cronos, maluco, que a gente tenta dar conta o tempo inteiro, ele não acompanha essa relação com a minha alma. A relação da alma é o tempo kairos, é outra pegada, é esse tempo de dentro. E aí uma mulher iniciada começa a conectar esses dois tempos. E a contoterapia traz as ferramentas para a gente conseguir linkar esses tempos. E esse exemplo que a Valdeia trouxe agora, eu amei, né, da raiva do Manauí, porque acontece muito. Eu sempre digo, quando alguém sai muito irado porque ouviu um conto incomodado, é porque recebeu o que precisava. Porque a alma lenta vai começar a processar. E aí, por isso que às vezes você precisa ouvir 1, 2, 3, 10 vezes o conto para que ele chegue aonde ele precisa chegar nas camadas, né, que te compõem. E é muito isso. Então, se você está lendo o livro e empacou em algum conto, é porque tem alguma coisa ali que a tua alma está aprendendo. E aí, o que acontece muitas vezes quando as mulheres vão ler esse livro sozinha? Aconteceu comigo, aconteceu com as meninas também. A gente não tem ferramentas para ir adiante.
E aí muitas vezes, mas então eu vou escutar um áudio que tem disponível aí na internet, eu vou tentar pescar alguma coisa solta. A gente precisa de uma organização, de uma sistematização terapêutica que consiga nos dar esse gás, esse respiro, da gente saber, não, peraí, isso aqui me ajuda isso aqui. Se eu juntar essas duas pontas aqui, eu consigo, né, lidar. Porque realmente são coisas muito profundas da nossa alma, coisa que a gente nem sabia que tinha lá dentro, coisa que a gente não queria olhar, né? Onde que você queria, né, Valdeia, saber, assumir que você tinha problema de foco? Imagina, nunca! E a gente também, pode, Dani, precisa, né? E também, até, muitas vezes a gente precisa de uma ajuda para olhar também. Igual. Porque por mais que a gente tente olhar, às vezes nós não temos a maturidade ainda para olhar. E não estamos preparadas para olhar. Igual quando nós temos, né, como você, que nos conduziu nessa leitura, eu fiquei mais de 7 anos, eu não tinha conseguido ler o livro inteiro. Eu também parava, empacava, voltava. Ai, não quero, ia para frente, lia picadinho, mas algumas coisas não conectavam. Então, quando é feita essa leitura com alguém preparado como você também direciona esse olhar. Você faz com que a gente olhe, e é claro, é um processo interno, mas às vezes a gente só precisa de alguém falar, calma, olha, nos ensinar a olhar, né? Porque às vezes a gente olha, mas está faltando um óculos ali de grau para conseguir olhar. E você traz essas ferramentas como um óculos também. Para falar, olha, agora você consegue enxergar. E muitas vezes, também, muito tempo depois de hoje, eu consigo olhar de novo e enxergar coisas que eu não tinha enxergado, mesmo no processo. Mas aí eu tenho ferramentas que eu aprendi para poder enxergar. E eu acho que eu ainda vou anos ainda enxergando coisas que agora eu ainda não enxergo. Mas eu enxergar lá na frente. E vamos todas, né? Eu também estou sempre descobrindo, estou sempre aprendendo com vocês. Eu digo, a cada turma eu aprendo mais, porque é isso que uma roda de mulheres nos possibilita, né? E aí aquela ideia de que eu não estou lendo sozinha também. Eu tenho outras mulheres ali que vão me ouvir, eu tenho outras mulheres que vão falar e que quando eu ouvir aquelas mulheres, eu vou ser tocada e algo vai fazer sentido dentro de mim, né? Por isso que eu prezo muito os encontros ao vivo, para que as mulheres estejam juntas, vibrando, estudando esses contos, porque é aí que o poder acontece, né? E aí eu já vou emendar perguntando para vocês, dentro do processo do pé no chão, desse processo de vários meses aí que a gente passou estudando o livro, que momento do processo, dos exercícios de contoterapia ou das rodas de conversa, qual momento foi marcante assim para vocês, que vocês lembram e dizem, nossa, esse dia foi marcante na minha história, na minha trajetória? Eu acho que eu já fui marcada ali no início, né? Barba Azul para mim foi o mais impactante. Foi impactante pelo fato de eu ter tido muito medo no início de olhar para aquele conto, e foi um conto que na trajetória, né, antes do Pés no Chão, eu não tinha conseguido ler. Eu travei nesse conto. Então, no processo da Dani, ela foi muito sutil, né, nas atividades de contoterapia, e foi as atividades que eu fui deixando, né, Dani? Não, depois eu faço. Mas eu precisei passar mesmo por um processo de extravasar a raiva, de jogar toda a raiva que eu tinha, porque quem me conhece sabe que eu sou muito contida, né? Sou sempre muito reservada, sempre fui muito assim, né? Aliás, quando criança não, mas depois na adolescência eu fui moldada. E eu vim nesse acho que acúmulo de raiva,
de não conseguir me expressar, seja de forma artística, seja na palavra, seja na expressão. E quando eu me deparei com o Barba Azul, ele me trouxe. Veio aquela raiva, que foi de uma forma muito segura, com o apoio da Dani, expressada através de uma terapia. E realmente ali foi aonde abriu, onde veio muita coisa à tona, mas de qualquer forma foi num lugar seguro. Talvez se eu tivesse tido esse processo não num lugar seguro, eu tivesse explodido, teria trazido consequências para minha vida, porque veio de uma força que eu não daria conta sozinha. Então, foi a expressão da raiva, porque a raiva está em nós. A raiva está dentro de todos nós. E o problema é que a gente passa muito tempo segurando, represando essa raiva. E quando a gente tem um lugar seguro para abrir, para deixar que a raiva venha, eu acho que a gente sai depois muito mais leve. Então foi a partir daí que as coisas não só dentro do processo, mas na minha vida também, porque algumas coisas fluíram depois dali, coisas do passado, coisas do presente, mas foi muito importante, foi o mais impactante. Claro que eu tive outros processos que foram tão importantes de quanto, mas o do Barba Azul, por essa questão da raiva de ter represado e ter tido um lugar seguro para expressar, um lugar seguro para fazer a tona. Para mim foi o mais importante, ter sentido essa segurança, ter tido apoio, ter tido ajuda, tanto da Dani quanto das meninas do grupo também, que me apoiaram muito no momento, porque eram coisas que eu tinha medo de colocar para fora, tinha medo de julgamentos, mas eu tive uma rede de apoio muito grande, tanto da Dani quanto das meninas. Então isso foi realmente muito importante e foi a parte, o momento crucial da minha trajetória dentro do processo. Eu me lembro bem desse processo, só completando um pouquinho, e como se sentir acolhida, né, pelo grupo fez a diferença. Acolhida por mim, acolhida pelo grupo e ter um lugar seguro. Eu acho que nós ainda vivemos a ideia de que estar entre mulheres não é seguro, porque as mulheres vão competir, porque as mulheres vão julgar. E quando a gente começa a criar um ambiente onde o julgamento não entra, onde tudo é aceito, nada é errado, né? No sentido não de passar a mão na nossa cabeça, mas no sentido de observar sem julgar. E ali a gente pode entrar em contato com a nossa sombra, que a doutora Clarissa tanto fala, né? Então, realmente, viver o Barba Azul e tantas outras coisas dos contos num ambiente seguro faz toda a diferença, né, Lu? E foi lindo o seu desabrochar no processo depois do Barba Azul. O Barba Azul marcou também bastante para mim, tanto que eu mandei fazer uma chave, meu marido fez uma chave, assim, enorme, tá aí, depois eu pego. Porque ela destravou muitas portas, não só aquela que você que sangrou, que você não poderia, que você descobriu, né? Mas também eu vi um outro olhar também muitas portas que eu havia fechado, que depois eu busquei lá no capítulo 10, que é o processo da criatividade, né? Eu tinha abandonado, não que o casamento fez isso, né? De jeito nenhum, porque eu sempre aqui em casa todo mundo trabalha com arte, mas eu tinha travado o meu poder criativo de escrever, eu não estava escrevendo mais, eu não estava pintando, não estava desenhando, e aí eu não lembro no qual conto que nós conversamos muito sobre o poder criativo, por destravar a criatividade, né? Fazer uma coisa com as mãos, né? E aí eu abri meus cadernos que estavam de escritas lá de 17 anos, ainda bem que eu guardei, né? Fui lá ler de novo. Peguei uma peça de teatro que eu tinha escrito num curso de dramaturgia, vou publicar agora no final do ano,
em forma não de teatro. Vou publicar, não vou escrever um livro, mas uma coletânea que me chamaram para apresentar. Ali eu conto num outro clube que eu participo. Então, isso foi assim, pintei, fiz meu mural, depois com o outro, com do jardineiro que tinha fé, veio acentuar mais ainda. Esse espaço que o quarto chama de quarto de Badulaques, mas a minha neta chama de estúdio, o estúdio, tá bom? É todo feito aqui em função. Olha a coisa, que coisa linda. Tudo isso aqui foi feito depois que eu participei do Mulheres que Correm com os Lobos, do Pé no Chão. Então, eu fui assim, aqui tem, esse aqui é minha sala, olha aqui, ó. Então, pensa, tudo isso aqui foi coisa da Dani, tudo isso aqui é resultado do curso, para vocês terem uma ideia. Então, eu tive coragem, eu fui fazer, não, eu quero assim, eu vou pintar, aqui vai ter uma cortina de estampada, aqui vai ser assim. E é claro que eu tenho uma equipe que me ajuda a fazer isso, né? Para carregar as coisas por aqui. E meus bonecos. Aqui é meu espaço, um lugarzinho que é dentro da minha casa, né? Tirando a sala de leitura lá fora. Mas é muito bom, assim. Tudo isso eu tive coragem de soltar para fora. É isso que eu quero. Vou fazer, vou escrever, vou trazer minhas coisas que estava guardado, né? Eu me abri para meu processo criativo. Me dei licença para ele, né? E me destravei a chave, né? Isso fez muito bem para mim. Ainda está fazendo. Que lindo, abrir espaço, né? Abrir espaço para o que a gente quer na nossa vida. Amei, revolução dentro e fora. É verdade. A gente destrava muito, né? Será que esse barulho é... Ah, tá. A gente destrava muito com o curso. Embora eu já tenha, né, na formação, que eu fiz o curso da Dani logo após a formação, né, em contoterapia. Então, eu tinha passado pelos cursos e eu já estava um pouco, assim, trabalhada. Mas, mesmo assim, a intensidade é muito maior, porque a gente fazia terapia, o grupo apoiava, dentro do grupo as conversas, a gente via que tinha né, a ligação de histórias parecidas, a gente forma amizade. Hoje eu tenho amizade com a Pri está sempre por aqui, né, sempre incentivando, uma pessoa maravilhosa. Então são coisas que te trazem assim. Sabe aquela frase que eu usei, que é até assustador de tanto encanto, né? Mas um susto muito bom. E o Barba Azul, nossa, foi bem marcante também, mas ainda eu escolho, né? No curso Pé no Chão, eu escolho a Mulher Esqueleto. Porque ali, na Mulher Esqueleto, eu disse, cara, eu não vi, né? No curso de contoterapia, eu não vi o pai dela. Eu não vi. Se eu não vi o pai dela, porque realmente eu não estava vendo meu pai. E ali foi o ponto alto, assim, para mim. Dali eu saí criando um conto meu, eu saí cantando, porque era uma coisa que eu não fazia. Lembro que um domingo de manhã eu fiz a Dani tinha proposto fazer algo, né, de criativo. Eu tinha instrumentos em casa que estavam ali guardados há um tempinho. Eu tinha comprado com o curso, né, da contoterapia. Eu achei tão lindo aquelas mulheres tocando tambor, tocando. Eu disse, poxa, que legal isso. Aí passei na frente de uma loja, olhei, comprei, mas na verdade tinha vergonha de usar. Né? Eu não usava aquilo, né? Imagina, eu só vou cantar, né? Só cantar no banheiro sozinha, né? Então, aí eu me lembro que foi um domingo de manhã, quando eu tinha acabado de fazer a arte terapia, né?
Cara, eu não vi esse pai, eu só falava assim, eu andava de um lado para outro, eu não vi como eu não vi, agora eu estou vendo, claro, ficou muito mais claro. Andava dentro de casa, assim, para lá e para cá, igual pipoca, assim, pulava e pulava. Pois então eu vou fazer, agora que eu vou fazer eu vou fazer a minha tarefa. E daí na tarefa eu comecei a cantar, e aí cantei um canto que o meu pai que cantava para mim quando era uma menina. Aí daí eu fiz toda a minha honra, toda a minha reverência a ele, e peguei o tambor e cantei muito. Cantei muito, assim, naquele dia, eu me lembro, assim, era um estado de elevação. Eu posso até, assim, dizer isso. Foi uma elevação naquele momento, assim. E dali para frente, muita coisa se abriu. Foi meu ponto alto do pé no chão. Que legal. Que lindo. Eu lembro demais desse dia, do vídeo que você fez, maravilhosa, soltando a tua voz, né? Colocando para fora o teu poder. E é isso que a expressão faz, né? Por isso que a expressão ela é parte tão importante no processo de iniciação de uma mulher. Porque quando a gente tem vergonha da nossa voz, da nossa imagem, né, de expressar através da escrita, do canto, da dança, da fala, é porque algo precisa ser olhado com carinho. Claro que a gente sempre vai ter uma forma de expressão que a gente gosta mais, né? Mas experimentar todas elas, que é o que a gente faz no Pé no Chão, possibilita essa abertura de espaço para depois poder botar as coisas no mundo. Né? E aí eu quero aproveitar, porque nós já estamos aqui quase 1h30, porque conversa boa a gente não deve passar. E eu digo que o Instagram gosta de mim, porque minha live não acaba. Se eu quiser ficar aqui 5 horas, ele deixa. Então eu vou aproveitar, porque a Ti trouxe uma pergunta bem legal, que eu acho que pode ser a dúvida de bastante gente, que é o que é uma roda de mulheres? Né? É algo que às vezes a gente não conhece, a gente não sabe como acontece, e a gente tem essa vivência de roda no Pé no Chão, e aqui nessas conversas dessa semana a gente vai estar dando um gostinho para vocês. Né? Uma roda de mulheres é esse espaço seguro, onde, como é que é a nossa frase de ordem? É seguro sentir. Seguro sentir. É seguro ser. Sem julgamento, em que mulheres que normalmente não se conhecem, mulheres de todos os lugares, né, do Brasil, do mundo, se reúnem para deixar a expressão aflorar, né, trazer o que o conto desperta através do livro, para que o que a sua expressão precisa falar. E nós precisamos, e tem uma amiga que usa uma palavra que eu adoro, que ela diz, nós temos que mulherar mais. Está faltando a gente mulherar, né? Que é estar com as mulheres, que é aprender a estar com as mulheres além do trivial. O trivial também é maravilhoso, né? Se juntar para bater papo, falar besteira e tudo mais, super maravilhoso. Mas poder estar nessa conexão profunda com mulheres é essencial, né? E aí, como eu sei que isso tem impacto no trabalho de vocês três, eu vou aproveitar essa pergunta para vocês falarem um pouquinho sobre essas rodas e como vocês usam o poder terapêutico dos contos no que vocês fazem, no que vocês pretendem fazer. E aí é a hora de vocês já convidarem o povo para acompanhar o trabalho de vocês também, para a gente já ir se encaminhando para a nossa reta final. E aí, roda mulheres, poder dos contos? Eu acho que estamos todas conectadas aqui, porque eu até iria... Eu não sei se o barulho é meu ou é. Ele continua. Achei que era continua. meu. Será que é meu? Não sei. Quando você mexe, ele diminui um pouquinho, Dani. Não sei se é alguma coisa no teu fone. É o meu fone? Peraí. Algumas vezes você mexeu, ele diminuiu. Resolveu, gente? Agora passou. Agora resolveu. É? Ah, então tá. Então talvez era o fone. Tirei o fone. Pronto. Gente, agora não tem mais ruído. Então, eu até ia pedir uma licença, né, para poder falar dessa questão do grupo mesmo, da roda de mulheres, né? Porque uma questão para mim que eu sempre trouxe muito forte, a Dani sabe disso, era a questão do pertencimento.
para mim sempre foi algo muito forte, de me sentir pertencente a algo ou a algum lugar, né? Era uma questão da minha ferida, da minha criança ferida, o pertencimento. Então, uma das coisas para mim que me fortaleceu e que me trouxe esse pertencimento que eu busquei durante muito tempo era me reconhecer na história das outras mulheres que tinham. Então, eu sempre achei que eu era solitária nas minhas dores, que eu era solitária nos meus desafios. Então, quando nós estamos nessa roda de mulheres, que é essa egrégora de mulheres, que a Dani consegue conduzir muito bem, então, essa coisa que existe entre as mulheres, que é a disputa, a fofoca, que às vezes tem muito no nosso dia a dia, e que inicialmente nós tínhamos esse medo, né, de nos expor, de trazer as nossas angústias, com o passar do tempo, nós vemos que não existe. Eu passei por 2 grupos diferentes, né, Dani? Porque o primeiro grupo mudou muito no segundo, né? Algumas mulheres saíram, outras entraram, né? Mas eu não tive um grupo que eu pudesse dizer, não, eu me senti constrangida ou me senti julgada. Não, porque todas, eu acho que isso aconteceram com todas, nós nos reconhecemos na história uma das outras. Nós nos sentimos conectadas com as histórias umas das outras. Então, na vivência, nós realmente olhamos para as histórias, não para as histórias dos contos, mas para as histórias de vida, e nós reconhecemos a jornada da heroína. E me fortalecia, dizer, nossa, ela lidou desta forma com o desafio dela. Então, me trazia coragem também para viver o meu desafio. Então, essa roda de mulheres, eu o tempo todo sentia uma dando a mão para a outra, uma fortalecendo a outra, e uma ajudando a superar os desafios. E as dores de uma também eram as dores das outras. As felicidades e as conquistas de uma também era a felicidade e conquista da outra. Então, quando uma vinha, eu não consigo dançar, eu não consigo cantar, eu não consigo fazer a atividade, uma dava força para a outra, não, vai lá, você vai conseguir. E era lindo ver o desabrochar de cada uma do seu jeito, cada um se expressava da sua forma, mas muitas vezes nós dizemos, nossa, essa mulher tímida, tão quietinha, conseguiu vir com essa potência toda. Então, isso é uma roda de mulheres. É uma se reconhecer na história da outra e uma pertencer à história da outra. Então, foi para mim um aprendizado e um fortalecimento ao mesmo tempo, porque eu sei que hoje eu pertenço às histórias de todas as mulheres, sejam da minha família ou sejam as mulheres que passaram pela minha vida ou as mulheres que ainda vão passar pela minha vida. Então, essa é a roda de mulheres. É muito legal, muito bom. Que lindo eu te ouvir também. Que joia isso. A minha aqui, geralmente no CRAS, mulheres em situação de conflitos, e esses conflitos não são só conflitos casal, né? Conflitos entre elas, muitas vezes. E também, ou eu vou até o CRAS, ou elas vêm até aqui minha casa. Minha casa é no meu quintal ali fora. E aí, eu pouco falo. Normalmente, eu conto uma história e proporciono a elas, daí a gente conversa sobre a história. E a gente vai conversando, ou leio uma poesia, uma crônica, e elas vão falando entre elas o que... Eu conto alguma coisa para elas entenderem o que eu quero dizer, o que aquele conto significou para mim, e aí elas vão conversando sobre a história. Aí eu fico quieta e vou ouvindo. Em alguns casos, conforme a situação. Já teve casos que eu fui, era para falar sobre relacionamentos mesmo. Eu não aconselho ninguém, eu não sou psicóloga, não sou assistente social, né? Não, eu sou uma contadora de histórias. Eu tenho que ter bem claro isso. Não vou ler a mão delas, não vou benzer. Isso é para outra pessoa que tem condições. Eu não tenho essa condição. E aí e é mesmo como você está dizendo, elas mesmo se tratam de uma conversar com a outra
e muitas vezes, nossa, é mesmo. Então, já teve casos de eu levar, era para falar sobre os esposos, os maridos, assim, os namorados, e a situação que elas viviam. Então, eu levei a história da Baratinha, do casamento da Baratinha, ter uma ideia. E ali eu levei recursos, né? E elas dramatizaram a história. Eu contei, daí elas dramatizaram. Cada um, você tem jeito para, né, fazer o personagem, outros ficaram sentadas. Só que eu acrescentei a história. Então eu contei assim. Então a Baratinha se casou, ela se casa. Ela se casou com um rato, o rato, né, não deu certo. Aí ela se casou com um coelho, o coelho se dava seus pulinhos e ia embora. Casou com um porco, que né, comia e virava coxa. Casou com. E assim ia, com um cavalo, que você dava coisa. E assim elas foram nessa brincadeira, nessa ludicidade, nessa metáfora, e elas foram gostando muito da história. Depois, na hora de contar, de conversar sobre a história, foi maravilhoso. Fiquei quieta e elas ficaram só contando. Aí, dali não sai, é uma coisa que ficou entre lá, né? E elas ficaram contando e conversando e tal. E aí eu só ficava ouvindo e vendo ali, dali daquela roda, tava, por que que era uma roda? Porque elas sentavam, né, num semicírculo, num círculo. Agora continuam as rodas, eu participo de rodas terapêuticas, eu participo de, onde eu conto história, e participo depois também, as rodas estão aqui na tela, né? Então fica uma do lado da outra, a gente pede para elas abrirem a câmera para a gente poder se olhar, porque é o mínimo que a gente pode fazer, que já que a gente não pode se abraçar. E também as rodas têm quase o mesmo efeito. Mas, claro, não tem o lanche, né? O café que a gente vai nas rodas, mais né, para os cafés, às vezes também. E, e é muito bom, flui muito bem. Essas rodas de mulheres já fizemos aqui também, na época que a minha filha estava para dar luz. A gente fez uma roda uma roda antes do parto dela, né? Fizemos também rodas de adolescentes. A gente tinha uma psicóloga que fazia rodas de adolescente. E temos as rodinhas, que acontece com o Bando da Leitura, que dão as rodinhas lá de leitura com as crianças, que são poucas no Brasil, me falaram isso, rodas com crianças, onde as crianças colocam sua voz, né, para falar sobre a história e aí também resolver seus conflitinhos. É muito, muito bom. Rodas de mulheres é muito bom. Essencial, né? Essencial essas rodas. A Valdeia também, né? Tem se envolvido bastante com esse universo cada vez mais, né? Cada vez mais, Dani. Então, a roda, como disse a Luciana, você se vê na história do outro, né? E você percebe que não é só você que acontece, né? Ah, isso não acontece só comigo. Essa frase eu acho isso assim maravilhoso. E quando você diz, olha, aconteceu isso, furou o meu pneu, por exemplo, né? Furou o pneu do meu carro. Para uma mulher, isso é algo até é um drama, né? Mas aí você vê que uma mulher trocou o pneu sozinha, que a outra chamou o guincho, que a outra fez isso, fez aquilo e tal e tal. Daí eu disse, puxa vida, tem tantas possibilidades assim, eu nem sabia. Então é nesse sentido que uma roda de mulher é poderosa, né? E eu por aqui, eu escutei a Vasalisa, né? Então eu criei essa aqui é a minha astrôncia. Adoro as trons. Saiu do papel, algo que a Dani também me ajudou, tem muito da Dani aqui também, né, Dani? Com a mentoria dela, ela me auxiliou nisso, ver os meus sabotadores, né? Por que que a astronça não vinha? A astronça já estava ali 1 ano e 4 meses, 5 meses dentro de uma caixa e ela não vinha. Eu não estava escutando a Vasalisa direito, né? Então, a astrôncia é um produto da Rosalisa, né? Por uma intuição mesmo. Eu disse, meu Deus, mas parece que eu tô doida, né? Aquela frase que a gente tem, né? Tô doida. Será que é isso? Será que não é? Mas enfim, escutei a Vasalisa e aí a astrôncia aparece num quadro que eu tenho, que é Conto a Sua História,
Então, eu conto história, as pessoas me contam uma história, eu coloco ela no formato de contação, respeitando, obviamente, toda a história da pessoa, né, com todo cuidado, e eu passo como se fosse minha história, como nossa história, né, Astrôncia? Ela está dizendo que sim, tá aqui, ela fala muito. Então, aí no final a Astrôncia aparece, ela fica escondida no quadro, ela aparece dando um recado da Vasalisa. E aí, com isso, as pessoas estão interagindo mais, estão observando, alguns ficam, né? Que coisa estranha e tal. Aí hoje eles já dizem assim, ai, eu já me acostumei com a Astrôncia, eu já acho até ela bonita. E as pessoas ficam procurando ela, dizendo, ai, eu não achei, agora eu achei. E aí fica aquela confusão. Mas o que eu quero dizer é que isso aqui é produto de todo um processo terapêutico que eu vinha, né, junto, e o pé no chão fez pim, pim, a mulher pim, né? Pim, lá veio a mulher pim. E deixa ela vir e, e vamos junto, né, Astrôncia? Aham, ela está dizendo que sim. Astrôncia maravilhosa, já tem muitas fãs ali chamando a Astrôncia linda. E é isso, né? O que vem da nossa alma, o que reverbera. A Lucélia com essa biblioteca incrível, a Luciana com as suas mandalas, né? A Valdeia com a Astrôncia, cada uma com o seu recurso. E aí o que eu sempre gosto de lembrar, tem espaço para todas as mulheres. Acompanhem o perfil dessas mulheres maravilhosas aqui, que cada vez estão tendo mais coragem de ir para as redes, né, de se mostrar, porque isso aqui não é fácil, mas isso aqui é necessário. E eu digo que quando uma mulher se inicia, e eu falava isso para vocês ao longo do curso, a gente tem a obrigação de dividir as coisas com as pessoas, né? Não é porque a gente quer, é porque a gente tem obrigação de dividir o nosso poder para o mundo se tornar melhor, né? E é isso que eu vejo em cada uma de vocês. O poder que vocês descobriram através dos pontos que vocês estão manifestando no mundo agora. E que bom, né? Que cada vez mais mulheres possam fazer isso. E aí, assim, a gente vai se encaminhando para o nosso finalmente. Então, vou deixar, assim, aquele espacinho para vocês trazerem uma última palavra, algo que vocês queiram dividir aí com esse grupo de mulheres iniciadas. E antes eu só quero convidar você que talvez esteja assistindo essa live, mas não esteja inscrita na Semana da Mulher Iniciada. Essa live é parte da programação que vai até o final de semana, com atividades todos os dias, que ficam gravadas e disponíveis só para quem está inscrita. Então, se você não estiver inscrita, você não vai ter acesso a essa live, ela não vai ficar salva no meu perfil, ela vai lá para o YouTube em um link que vai receber só quem está inscrita. Então, se você quiser se inscrever, clica na minha bio, ali na minha página, onde tem minhas fotinhos, tem um link ali, e o primeiro item é a Semana da Mulher Iniciada. Só você clicar lá, se inscrever para aproveitar todo esse conteúdo que a gente tem aí. E minhas mulheres iniciadas maravilhosas, o que vocês querem deixar para essas mulheres que nos acompanharam, guerreiras, por 1h30? Que coisa mais linda! E aí? Quem vai? Quem vai? Ai, aquele silêncio da despedida, ninguém quer se despedir, meu Deus! Não, queremos ficar. Então, vamos lá. Então, deixar o recadinho. Eu queria convidar a todas para se agarrarem nessa mulher maravilhosa que está aqui. Que ela transforma vidas mesmo, né? Porque eu iniciei com ela uma patinha feia, com medo do meu poder pessoal. E ouvi muitas vezes dela, não tenha medo, a gente tem medo da luz, né? E eu sempre tive muito medo da minha luz. Então hoje, se eu estou tendo coragens, e não digo só coragem, né? Estou tendo coragens
é porque tive esse amparo e essa mão que segurou na minha e falou: vem cá, vamos olhar. E vamos seguir, olhe para você. Veja o quanto você tem luz, o quanto você tem valor e o quanto você tem poder. Então, ela me fez olhar para o meu poder pessoal, entender qual é o meu lugar no mundo, entender qual é a minha missão no mundo. Eu participei, né, junto com a Dani, fiz ali uma mentoria particular, né, Dani? E descobri, né, a minha missão de vida, que a minha missão era as rodas, né? E no início a gente não entende. Eu, como contadora de histórias, falei, é uma roda de mulheres, por que eu vou contar histórias, né? Mas hoje, eu vou pegar a que está mais próxima aqui, mas hoje eu entendo as minhas rodas. As minhas rodas estão aqui nas minhas mandalas, que sempre iniciam a partir de um ponto, de um círculo inicial. Assim como nós, a nossa vida também parte de um ponto e ela tem tudo para crescer, para expandir, como as mandalas, como acontece com as mandalas, né? E hoje, além de contadora de histórias, eu me descobri terapeuta de mandalas, porque através das mandalas, através desse círculo e dessa roda que a Dani me ajudou a descobrir, né, me trouxe esse olhar, eu estou entendendo qual é a minha missão, porque a partir das mandalas eu consigo também de forma terapêutica fazer com que as pessoas que chegam até mim, né, solicitando essas mandalas, que elas também olhem para a vida delas, que elas também olhem para as dores e também para as felicidades que elas têm. A mandala também traz isso. A mandala também traz esse autoconhecimento que as histórias também trazem. E agora, né, futuramente, estou com um projeto aí de aliar as mandalas com as histórias. Então, logo mais, tem novidades por aí. Então, eu agradeço e digo, cola nessa mulher aí, porque ela transforma vidas. Colem nelas. Eu quero. Que delícia te ouvir, Lu. E que lindo ver isso, né? De olhar para o teu propósito, que é a roda, e entender essa roda na mandala. E eu tive a honra de receber uma mandala exclusiva para mim, né? Feita pela Lu, e eu super indico. Sigam, deixa aí nos comentários, Lu, o perfil das tuas mandalas, para as meninas poderem seguir, conhecer também. E é lindo o trabalho que a Lu realiza com essa força, com esse propósito e como a mulher merece, né, essa conexão cíclica. Muito lindo. Lucélia caiu, voltou, mas não se machucou. Tá tudo bem? Não, caiu tudo aqui, mas não tá tudo certo. Eu também, quem quiser participar das rodas que eu conto história lá, é só chegar, me seguir, falar ali conversar comigo. Aí eu posso participar das outras rodas. A palavra que eu quero dizer, para encerrar, que a palavra do conto é sagrada. Já ouvi isso? Né? Alguém acho que já viu. Aí eu também eu tenho uma Dani que também fica comigo. De vez em quando ela me pega no colo, me cuida. De vez em quando eu pego ela no colo também. E ela me acompanha, que tá aqui, bem chique ela. Tá aqui, fica sempre comigo. Então, gente, amei! Que legal. Então, a palavra do conto é sagrada. É sagrada, Desde gratidão. que a minha mãe me contava. Então, o que eu tenho para dizer também para as pessoas que estão ouvindo ou que vão ouvir depois, cola na Dani, que a Dani te aflorece, né? Floresce o que está aí travado, o que está em gaveta, em caixa por muito tempo. E eu e a Astrôncia descobrimos o nosso propósito, que é levar a história das pessoas ao mundo e com elas outras pessoas possam se identificar, curar e perceber, né,
atitudes, possibilidades no agir. É isso, então. Astrôncia, quer falar alguma coisa? Que está aqui, ela está ali pulando assim. O que tu quer falar? Fala, Astrôncia. Ai, fala, Astrôncia. Aham. Tá. Ai, ela mandou um beijão, Dani. Ai, linda! Linda, Mandou um Astrôncia. beijão. Ela disse que já ama demais. Te ama muito e também adorou a nossa companhia. Tanto Nós também as gostamos duas dela. Lu, né? As duas Lu. As luzes. Que delícia. As luzes. E vocês sabem, Aconteceu uma coisa bem bonitinha, bem interessante agora há pouco, que a Dani, quando a Dani estava do lado da Luciana, a Dani fez assim com a mão, e nesse momento a Luciana colocou a mão na cabeça, e aí dava a impressão que a cabeça dela. Eu disse, nossa, que coisa mais linda isso. os corações estão de mão dada, né? E aí eu quis colocar essa frase que a Dulce trouxe pra gente aqui na caixinha de perguntas. Minha mãe sábia sempre dizia, minha filha, a gente sempre tem que ter um ideal. E aí, que ideal é esse que nos move? Leveza. Uma vida de poder com leveza e cuidado com a nossa alma. É isso que é ser uma mulher iniciada e é isso que toda mulher merece. E aí, gente, para acabar a nossa noite, eu abri aleatoriamente como oráculo o Mulheres que Correm com Lobos para ver o que a mulher selvagem, o que essa força transcrita nas palavras da doutora Clarissa quer nos dizer para fechar a noite de hoje. E aí, caí em Vasalisa, né? E saiu assim. A madrasta e suas filhas podem ser consideradas criaturas inseridas na psique da mulher pela cultura a qual ela pertence. A família da madrasta na psique é diferente da família da alma, por pertencer ao superego, aquele aspecto da psique onde é estruturado de acordo com as expectativas, saudáveis ou não, de cada sociedade em particular, no que diz respeito às mulheres. E aí, quantas e quantas vezes a gente deixou de ser quem a gente é, de falar o que a gente quer falar, por causa da família da madrasta, por causa do coro de megeras que a gente estuda tanto lá no Pé no Chão, para entender que às vezes tudo que eu preciso é ter coragem de ser quem eu sou e de ser guiada pelo meu coração. Porque se eu faço com o coração, não tem como dar errado. E é isso, é desse jeito que eu quero terminar essa noite. O poder do terapêutico dos contos está em nos ensinar a ouvir a força que vem do nosso coração. E a força de Vasalisa me fez reunir vocês três maravilhosas e fez essa noite para todas nós, que vai ficar registrada lá para todas as mulheres iniciadas. Então, eu queria agradecer de coração o carinho, a entrega, a dedicação de vocês a todo o processo do Pé no Chão e a esse nosso momento aqui. Contem comigo sempre, seguimos juntas, sucesso aos projetos, vida longa e um beijo a todas vocês, mulheres iniciadas que estão nos acompanhando, que venham mais mulheres, porque o mundo merece essa revolução. Obrigado! E só complementando, essa aqui é a família da alma que você acabou de dizer. Isso! Essa Vamos é a família achar da a família alma. da alma. Exatamente. Vem para o grupo achar a tua família da alma. Isso. Obrigada, gente. Beijo. Uma ótima noite para todas vocês. Amanhã tem mais. Fiquem ligadas na programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Obrigada, Dani.